Bom, eu vou inverter um pouco a ordem, deixar o professor Fernando e Otávio para o final, responder primeiro do Eduardo, que eu imagino vai tomar menos tempo. Quanto à participação no debate sobre o novo modelo de planejamento usado pelo governo federal, Estado do Maranhão e Estado do Espírito Santo, posso comentar dos dois. Um que eu estava presente em 2011, que era o Maranhão, como secretário adjunto de Planejamento e Orçamento, e outro pelo que eu já ouvi da turma lá no Espírito Santo, desse momento histórico. O que acontece, Eduardo? Um pouco que eu tentei passar na minha fala, a experiência de planejamento no Brasil não é única. E, enfim, deixei a SPI em agosto de 2010, e naquele momento estava sendo gestada dentro da SPI, né, os favos estavam sendo recheados de mel. Quem lembra da figura? Os favos são os temáticos, né, os temas, e você tinha que rechear. Enfim, é um modelo. É um modelo que o governo federal entendeu adequado adotar. Agora, entendeu por quê? Porque entendeu também que o modelo que estava vigente não funcionava. O que a gente não pode perder de vista, e que eu sempre procuro frisar quando esse debate surge, é que assim, não funcionava aqui, mas em outros lugares funcionava. No Espírito Santo estava todo vapor, em Minas Gerais estava divulgando, em Pernambuco estava aperfeiçoando. Então, assim, o carro que não funciona para o governo federal pode funcionar para o Estado, e funcionava muito bem e continua funcionando lá. Por essa razão, o debate, quando teve em 2011 a respeito do modelo, a gente participou, teve eventos em todas as regiões. Eu participei do evento lá em Fortaleza, pela região Nordeste, na época. Compreendi que os fundamentos que embasavam por que de se ter um novo modelo de planejamento do governo federal eram os mesmos fundamentos que embasavam o modelo que a gente tinha, seja no governo federal, seja nos governos estaduais. Então, assim, o problema, na minha visão, eu tenho respeito àqueles que pensam diferente. Para mim, o problema é o problema de aplicação do modelo, e não do modelo em si. Mas, enfim, a essência da tua pergunta houve debate, a gente participou, mas garantido o direito do contraditório e de fazer diferente. E aí eu aproveito o tempo, aproveito o microfone para dizer uma coisa, assim, que bom que a gente não tem uma nova lei complementar que defina de cima para baixo a forma de fazer as coisas. Porque se já tivesse, muito provavelmente estava todo mundo amarrado até ficar mudando tudo, inclusive aquilo que está funcionando. O outro ponto que o Eduardo coloca é de respeito aos planos orçamentários. E que aqui no caso do governo federal, a gente tem o temor da sociedade civil da ocultação da informação no orçamento. Bom, lá no Espírito Santo, a gente fez o quê? A gente procurou, nesse momento, a gente não mexeu no orçamento, não fez o enxugamento que a SOF fez aqui com o cadastro de ações. O que a gente fez foi casar a nossa programação formal orçamentária com a nossa estrutura de gestão. O velho dilema, o velho problema que a gente cansou de ter aqui, o governo anuncia um programa, mas esse programa não é o programa do PPA, sim, mas qual é o problema? Deixa o governo anunciar, deixa o governo comunicar, a gente organiza por dentro. E é o que se faz lá no Espírito Santo. O desenho dos programas estruturantes e projetos estratégicos, ele segue um recorte que é conduzido pela gestão, é a forma de organizar para executar o gasto. Agora, o que se coloca no plano, o que se coloca no orçamento, vem do planejamento de mais longo prazo. E aí você pega um pouco dos recursos daqui, um pouco dali, e estrutura os seus projetos estratégicos. A ideia do PO lá é para isso. É para eu conseguir fazer a ligação entre o sistema de gestão estratégica
e o sistema orçamentário, sem que eu precise subverter a lógica de um e a lógica do outro. E cada um atende à sua lógica própria, a lógica da gestão do dia a dia e a lógica da organização, né, em problemas, objetivos, metas, enfim. Então, por isso, sim, a gente não teve... Ao contrário, a gente agora consegue responder à sociedade, por exemplo, as 600 e tantas demandas que a sociedade apresentou nas audiências públicas, cada demanda daquela virou um plano orçamentário. Então, quando a gente voltar às audiências no ano que vem, ao invés de a gente ficar garimpando, como tradicionalmente é feito, o que foi feito? Não. Baixa o relatório da execução daqueles planos orçamentários e mostra para a sociedade. A questão do fundo, né? E a questão municipal que o professor Rezende coloca e o papel do fundo que o Otávio colocou também. Essa questão da proximidade, da efervescência do ente municipal, né? A autonomia que ele ganha, o papel que ele ganha na relação política, isso os estados percebem claramente também. Agora, o curioso é que, assim, tanto no governo do Maranhão, eu fiquei lá 2 anos, quanto no do Espírito Santo, que eu estou lá quase 1 ano, o que eu percebo é uma articulação Estado-município muito mais evidente do que União-município, nesses 2 estados. Basta citar as 3 premissas que nos levaram a montar esse fundo de apoio ao desenvolvimento municipal. O primeiro, a penúria que os municípios estão de recurso e a sua incapacidade de investimento. O impacto que tem dado esse volume de isenções fiscais que o governo federal tem feito nos impostos que são distribuídos pelo FPE e FPM, está fazendo com que os municípios comecem a não cumprir os limites da LRF, não porque a despesa cresceu, mas porque a receita, a corrente líquida, está caindo. Então, assim, o apoio, a gente precisa injetar recursos nos municípios e quem está injetando é o Estado, 200 milhões ali colocado. E por que o Estado e não a União? Porque também aí vem um outro problema, a complexidade e morosidade dos convênios. O instrumento do convênio, do ponto de vista prático, está falido. A gente não consegue trabalhar do ponto de vista prático os convênios. Na teoria, na técnica, conceitualmente é um modelo, respeita-se, mas do ponto de vista prático, trava tudo. E aí vem o terceiro ponto, que todos nós vivenciamos aí cada vez mais forte. A pressão da sociedade pela velocidade de resposta. O povo está na rua. O povo não aguenta esperar. E a gente fica nessa burocracia de manda uma minuta, volta, está errado, e não sei o quê. E, aprovou o convênio, mas você está no cálculo. Aí não libera o recurso. Aí fica pendente e fica nisso 2 anos. Aí o recurso está empenhado, você apresenta no relatório, não, empenhei tanto, vira o resto a pagar. Então, a gente precisa dar uma solução a isso. Nessa linha de dar a solução, Pernambuco enxergou no modelo de transferência obrigatória do PAC, junto com o modelo de transferência fundo a fundo, e ainda mais na linha de responder o Otávio, enxergou a possibilidade de criar algo novo. Sujeito a levar pedra? Sim. Sujeito ao debate? Abertos ao debate. Mas alguém tem que partir. Alguém tem que iniciar um processo de mudança nos mecanismos de gestão. Do contrário, a gente vai parar. Aliás, parado já está. A gente vai andar para trás. Daqui a pouco começa a andar para trás. Né? Então, a questão, Otávio, a gente tem um plano de trabalho estabelecido que segue exatamente os mesmos itens que a lei lá da transferência obrigatória do PAC estabelece para o termo de responsabilidade, que chama? Termo de compromisso e termo de responsabilidade. Então tem que ter uma área de atuação, um objeto, enfim, mas sem ser o mesmo detalhamento do convênio. Isso é aprovado, isso é analisado tecnicamente e aprovado pela Secretaria do Governo do Estado, vinculada à área do investimento. Então eu quero fazer
um calçamento. Então a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Secretaria de Planejamento recebe o plano de trabalho, manda para o Desenvolvimento Urbano, ela vai analisar tecnicamente, vai dizer, ok, o projeto é coerente, o plano de trabalho é coerente. E a gente repassa o recurso. O que garante a lógica da operação fundo a fundo aqui? O recurso não é repassado de acordo com o interesse político do governo do Estado em relação ao município A, B ou C. É um critério objetivo. Metade do recurso é distribuído pelo tamanho da população e outra metade pelo inverso da receita total per capita do município. Então, os municípios que têm receita total per capita muito alta vão ganhar menos. Quem tem menos população vai ganhar menos também. Então, a gente prioriza aquelas áreas. Isso, enfim, o valor está lá dado. As áreas que mais precisam. O secretário de Planejamento ele não tem autonomia para colocar um centavo a mais do que está ali para cada uma dos municípios. Eles executam o plano de trabalho e apresentam a prestação de contas também à Secretaria do Estado relacionada à área de investimento. Tá? Responsabilização do gestor estadual que você colocou. O entendimento que a gente está construindo com o Tribunal de Contas do Estado, e isso porque assim, tem que se fazer em tempo real, não tem jeito, se for debater para depois ir para campo, vai passar 10 anos. O entendimento que a gente está construindo é no seguinte sentido. O Estado já tinha um mecanismo de repasse de recursos sem vinculação alguma. O Estado tem um fundo de redução de desigualdade, onde ele pega a boa parte do royalties do petróleo que o Espírito Santo ainda recebe, né? E reparte pelos municípios que não recebem. Ele distribui o royalties que ele recebe pelos municípios que não recebem, injetando recurso no município. Então, assim, bastava mudar essa regra e a gente repassava esses 200 milhões também e injetava recurso no município. Mas o que a gente quer, e é a tese que a gente defende junto ao órgão de controle, o que se busca é dar consequência ao gasto, é trabalhar o desenvolvimento da função planejamento nos municípios. Então, minimamente, ele tem um plano de trabalho. Ele apresentar esse plano de trabalho, submeter esse plano de trabalho e receber o recurso. Agora, do ponto de vista da execução, a responsabilidade é de quem está executando o recurso lá na ponta. O município é jurisdicionado do mesmo tribunal que o Estado é, no caso do Espírito Santo. Então, a estrutura de controle é a mesma. Então, a parte da execução da despesa em si, ele fiscaliza o município, e do ponto de vista da distribuição, e se o município está cumprindo o que está na legislação, ele fiscaliza o Estado. Essa é a lógica de funcionamento.